Olá, seja bem-vindo à aula 5, parte 2. Na continuação, veremos agora sobre o cálculo de média, que é muito importante e muito utilizado em vários tipos de repetição. Inicialmente, vamos aqui entender como que nós podemos fazer uma média, como obter uma média de valores quaisquer. Exemplo, um aluno de algoritmos obteve as seguintes notas nas 3 avaliações da disciplina: 83, 46 e 68. Qual foi a média simples final de notas desse aluno? Ou seja, ele quer que obter a média aritmética simples das 3 notas deste aluno de algoritmos. Lembrando então, como nós calculamos média aritmética simples? É a soma de todos os valores envolvidos, no caso são notas, sobre o total de valores envolvidos. No caso são 3 notas. Então a média é o quê? É a soma dos 3 valores sobre o total de valores, que é 3. Assim obtemos 65,6666, ou seja, uma dízima periódica aí. Dessa forma, nós sempre obtemos média como um valor real. Pergunta, é possível uma média ser um valor inteiro? Sim, é possível, nada impede. Mas em programação sempre devemos considerar, salvo alguns casos, o caso mais abrangente. Então, o caso mais abrangente é média ser um valor real. Dessa forma, qual que é o formato geral para o cálculo de uma média? É a soma de todos os valores considerados, no caso são notas, sobre o total de valores considerados, no caso são 3 notas. Com o conteúdo visto até o momento na disciplina de algoritmos, como que nós podemos obter a soma de um conjunto de valores? Nós vimos no início da aula 5, parte 2, que nós podemos somar vários valores por meio de uma repetição com o uso de um acumulador. O acumulador nos dá a soma de uma sequência de valores. No caso aqui, poderia ser uma sequência de notas lidas por meio de uma repetição. E quem nos dá o total de valores a ser considerado? No caso aqui, o total de notas. É um contador. Nós podemos contar cada nota lida através de uma repetição. Então, dentro de uma repetição, como que nós podemos obter os valores para que a média seja calculada? A soma dos valores será obtida por meio de uma acumulação e a contagem dos valores por meio de um contador. Então, é muito simples obter média por meio de uma repetição. Vamos ver um exemplo. Desenvolva um algoritmo que lê uma sequência de valores, na verdade de números inteiros, e imprima a média aritmética dos valores lidos. A sequência deve terminar quando o número 0 for lido. Então aqui é mais um caso de repetição sem tamanho previamente definido. Temos aqui a utilização de um valor que vai terminar a repetição, ou seja, do flag, que no caso vai ser o valor 0. Então o valor 0 não deve ser considerado para o cálculo da média. Vamos ler uma sequência de números inteiros e dessa sequência temos que imprimir a média dos valores lidos. Então, como nós vimos, a média vai ser o quê? A soma de todos os valores lidos, valores válidos lidos, dividida pelo total de valores lidos. Supondo, se nós lêssemos 10 valores, a média vai ser a soma dos 10 valores dividida por 10. Então, como nós vimos também, temos que ter um acumulador para somar todos os valores lidos e um contador para contar cada um dos valores que serão lidos. E aqui uma coisa extremamente importante, um detalhe fundamental. O resultado da divisão, como nós já falamos, vai ser um valor real. Então, toda variável que você vai utilizar para calcular uma média sempre vai ser uma variável real, ou seja, uma variável do tipo float. Mesmo que os valores da média a serem somados sejam inteiros, como é o caso aqui desse exemplo. Que o resultado, a soma é inteira, mas a divisão para obter a média vai ser real. Então toda média ela é float. E o mais importante ainda, a divisão sempre é realizada após o laço, ou seja, após a repetição. O cálculo da média não deve ser feito dentro de uma repetição. Toda média só é calculada após a repetição. Por quê? Como que o acumulador e o contador
vão ter os seus valores completos. Ele só tem valores completos, ou seja, o acumulador tem toda a soma e o contador toda a contagem após a repetição. Então, só é possível obter a média por meio de uma divisão real e após a repetição. Vamos ver aqui um exemplo que já foi abordado aqui na disciplina. While num diferente de zero, ou seja, vamos fazer aqui o algoritmo do enunciado que nós vimos aqui. Temos as variáveis inteiras num, soma e conte. Então, soma é o nosso acumulador, conte é o nosso contador e num vai ser cada número lido, né, através do usuário. E a média, como nós falamos, média vai ser sempre float. Acumulador sempre começa com zero, contador sempre com zero. Nenhum valor somado, nenhum valor contado, inicialmente. Lemos o primeiro valor inteiro, guardamos na variável num. Como o nosso flag, ou seja, o valor que vai encerrar a repetição é zero, enquanto o valor informado não for igual a zero, ou seja, for diferente de zero, nós fazemos a repetição e os cálculos aqui dentro. Então, dentro do while, nós fazemos a acumulação, que é soma, recebe, soma mais num. A contagem, que é o conte mais, conte, recebe, conte mais um, né? Tanto faz, conte mais ou conte, recebe, conte mais um, como nós vimos também. E a atualização da variável da condição no final da repetição, para dar um novo valor para a variável num e atualizar até que esse valor seja igual a zero. Então, observe que dentro da repetição, nós só fazemos a acumulação e a contagem. A média só é calculada, olha só, após a repetição. Então, só depois da repetição que nós fazemos a divisão da soma dos valores, que foi obtida através da acumulação, sobre a contagem dos valores, que foi obtida através do contador. E aqui um detalhe extremamente importante também. Como nós vimos, média é float, soma e conte, ambas variáveis são inteiras. Então aqui, soma por conte, a divisão daria uma divisão inteira. Só que média é uma variável real. Então, se a divisão aqui der um valor real, ou seja, um valor com casa decimal, a divisão de inteiros na linguagem C descarta a casa decimal. Então, dessa forma, nós temos que converter um dos elementos da divisão, ou seja, ou o soma ou o conte, para float, para valor real. De forma que a divisão aqui ela seja real e não a divisão entre inteiros. Então, dessa forma, nós utilizamos o chamado operador cast, que você deve ter visto nas aulas de laboratório ao longo da disciplina. O operador que cast float, ele converte a variável conte para real. Então, dessa forma, nós dividimos soma como inteiro e conte como real. Assim, a divisão obtida aqui ela é do tipo real e assim média pode ser obtida corretamente, ou seja, a casa decimal não é desprezada. Também poderíamos ter usado o operador cast antes da variável soma. Então, tanto faz converter o numerador ou o denominador, o resultado é sempre o mesmo. Então, não se esqueça, no cálculo de médias, sempre que envolver dois inteiros, converta pelo menos um dos dois para float para evitar o desprezo da casa decimal. No final, então, imprimimos a média dos elementos, que está na variável média. Então, o importante é saber, média é sempre real e sempre calculada após o término de uma repetição. Na próxima aula, vamos ver mais um exemplo que pode ser utilizado via repetição, que seria a soma de dígitos.